Bom dia, alunos. Bom dia, tutores. E bom dia, professor Luiz. Bom dia, professora Elaine. Tudo bem? Bom dia a todos. E aí, o que vocês estão achando dessa aula de relações interpessoais? Tá gostoso estudar um pouquinho sobre psicologia da educação, né? Nós vamos dar uma olhadinha na apostila. Lembra que na aula passada eu já conversei com vocês a respeito de ter um pouquinho mais de atenção nas reflexões que são propostas no módulo e nos pratiques também. Então, a gente vai dar uma olhadinha nessas reflexões e nesses pratiques antes de iniciarmos a correção das atividades, ok? As atividades que foram propostas hoje, elas não são interativas. Contudo, se vocês tiverem alguma dúvida aí no polo, o professor Luiz está aqui no chat, né, professor? Estamos aqui aguardando. Tá direto em contato aí com o seu tutor e se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, passa para o tutor e a gente vai batendo uma bolinha por aqui, tá ok? Professora, nem sempre, por mais que não tenha dúvida, mas que esse assunto, eles têm assim considerações importantes que pode fornecer, né? É verdade. Então, mandem as suas sugestões sobre o tema, o que você compreendeu, ou o que não foi dito que seria interessante que você abordasse, né? Se por acaso, quando a gente der uma olhadinha aqui nos momentos de reflexão que são propostos no módulo, se você quiser compartilhar a sua reflexão, manda pra gente. Vai ser muito interessante compartilhar a sua ideia aqui com os colegas, tá ok? Então vamos aqui, nós estamos aqui na unidade 2. Aqui no nosso primeiro, aqui nessa nossa unidade, a gente está estudando aqui sobre a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Muito interessante esse tema. E aqui sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Nós temos aqui o nosso primeiro ponto de reflexão aqui, olha, momento de reflexão. Nesse tópico aqui, sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, a autora, ela está comentando aqui que fez um trabalho de pesquisa com 68 professoras do ensino fundamental. E ela perguntou para essas professoras qual era a relação, né, que elas viam entre o desenvolvimento e a aprendizagem. E aqui ela propõe o nosso primeiro momento de reflexão. Antes de prosseguir, pense um pouco sobre essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Como você acha que eles se relacionam ou não se relacionam? Depois de refletir, anote as respostas no seu memorial. Então aqui, olha, a gente vê, essa é a nossa primeira proposta de reflexão. E é muito interessante que vocês observem esses momentos de reflexão e que realmente executem essas atividades que são propostas, ok? Vamos aqui o próximo momento de reflexão proposto aqui no nosso livro-texto. Aqui, ela está colocando aqui nessa parte do texto quais foram as respostas das professoras dessa pesquisa que ela fez sobre essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. E aqui no momento de reflexão que a autora propõe, o que você acha das respostas das professoras? O que você havia respondido? As suas respostas são parecidas com essas? Compare as suas respostas com as das professoras e registre no memorial. Agora vamos passar a analisar o que os teóricos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem dizem dessa relação. Observem que aqui, nesse segundo momento de reflexão, a autora está propondo que você responda as perguntas que ela colocou para as professoras. Como é que você vê esse desenvolvimento? Né? Antes de passar a verificar o que os teóricos dizem a respeito dessa relação entre desenvolvimento e aprendizagem, qual era o teu pensamento sobre isso? Observe que tanto no primeiro momento de reflexão como nesse segundo, sempre é proposto para você registrar no memorial as suas considerações a respeito dessa reflexão. Então, esses momentos de reflexão, eles não estão aqui apenas por estar, para você passar por eles, sem aproveitar essa oportunidade de aprendizado. Então, você vai exercitar, vai refletir e vai registrar no seu memorial descritivo. Se você ir fazendo esses registros, no final do módulo, não vai ter dificuldade nenhuma em concluir o seu memorial. Vamos ver aqui qual é a próxima
Olha só que interessante isso aqui, gente. Só pode, olha aqui, ó, que tá aqui registrado aqui, ó. Só pode haver aprendizado quando o desenvolvimento chega ao ponto mínimo, o qual torna possível o aprendizado. Isto é, o desenvolvimento precede o aprendizado. Em outras palavras, para aprender alguma coisa, a pessoa tem que ter desenvolvido algumas condições anteriormente. Olha só como isso é interessante, né, professor? E profundo, né? Muito. Muito profundo. Porque uma coisa que nós vimos, e a professora tem colocado isso muito bem, de forma muito clara durante as aulas, e sobre as concepções também que os psicólogos colocam, Vygotsky coloca, a pessoa, e quando a gente diz aqui a pessoa, nós não estamos nos referindo somente à criança, não. Eu acho isso interessante, professor, porque essas teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, elas estão basicamente direcionadas à educação infantil. Sim. Mas se a gente for observar bem, ela abrange todo o processo de educação. Aqui, por exemplo, nesse curso, nós estamos sendo preparados para atuar na educação fundamental, na educação infantil fundamental. É o público maior, né? Exato, só que nós somos alunos. Nesse momento, nós nos tornamos... Então, nós somos o sujeito ativo nesse processo, não é verdade? Nossa meditação de hoje de manhã, né, professora? Exatamente. Como nós começamos nossa fala hoje de manhã sobre essa questão. Exatamente, somos Nós sujeitos crescemos ativos. e esquecemos esses detalhes do aprendizado. É verdade. Então, assim, é interessante isso. Quando a gente vê aqui que só pode haver aprendizado, olha aqui, ó, só pode haver aprendizado quando o desenvolvimento chega no ponto mínimo, o qual torna possível a aprendizagem. O desenvolvimento precede o aprendizado. Por que isso? O que a gente entende por desenvolvimento? É o desenvolvimento físico da criança, né? Então, assim, é na nossa parte física, o nosso desenvolver. Você só Físico pode... e psíquico pode Físico ser também. e psíquico. E psíquico. Então, você só pode aprender quando você atinge um desenvolvimento mínimo que vai oportunizar esse aprendizado. E aí, isso não se aplica aqui, no nosso caso, já somos todos adultos nesse curso. Existe algum desenvolvimento que você precisa ter já adquirido para que o aprendizado atual seja processado e seja adquirido, efetuado? Se nós formos levar em conta, por exemplo, professor, a questão de lidar com as tecnologias. Uhum. Uma coisa que nós temos observado, e esse retorno ele chega até nós, é que os nossos alunos dos cursos dos pró-funcionários têm tido dificuldade no uso das tecnologias. Mas aí eu pergunto para vocês, com relação a essa dificuldade com o uso das tecnologias. E quando eu estou falando do uso das tecnologias, professor, estou me referindo mesmo a lidar ali com o computador. Como manusear essa ferramenta do computador. Como fazer um artigo. Como entrar, exato. Como utilizar os programas. Né? Porque para você executar as atividades, por exemplo, da produção textual, para você fazer o seu memorial descritivo, para você postar as suas atividades no ambiente virtual de aprendizagem, você precisa antes ter conhecimento e dominar essas ferramentas tecnológicas, o computador, usar esses programas. Aí eu pergunto para você, professor, e pergunto para você, aluno. Nós já temos, professor, esse desenvolvimento que Vygotsky coloca aqui. Sim. Para oportunizar esse aprendizado no uso dessas ferramentas? Na sua opinião, nós já temos esse desenvolvimento? Nós vamos crescendo com ele, né? Exatamente. Ele é um desenvolvimento contínuo. Você vê que essa formação continuada... Exatamente. Essa questão do desenvolvimento é uma coisa nata, ela vai acontecer. O aprendizado é uma consequência. O desenvolvimento vem primeiro e a aprendizagem ele caminha junto. Você vê que tem até um slide da aula, no slide 6, ela fala exatamente isso. Exato. Olha, só se desenvolve quando aprende. Exatamente. Então, as duas coisas caminham muito juntas, muito atreladas. Ela fez questão de frisar isto, né?
que essa relação ensino, aprendizagem Desenvolvimento e e desenvolvimento caminham juntos, estão atrelados. E no nosso caso, gente, no nosso caso que somos adultos, esse aprendizado, ele depende muito de cada um de nós. Nós temos que buscar, nós já temos o desenvolvimento necessário que nos oportuniza esse aprendizado. Sim. Já somos Foi lá- adultos, não é verdade? É verdade. Já temos condições de caminhar com os nossos próprios pés e de saber e de definir aquilo que nós queremos e de ir atrás disso. Elaine, e de certa forma, se nós olharmos para nós hoje, tá, nós estamos aprendendo na fase já, tipo assim, na nossa maturidade. Exato. Então, só que nós a gente carrega ainda alguns ranços da nossa infância, que eu aqui meditava sobre a questão que tudo que uma criança pergunta, você fala, por que sim? Aí tinha até aquele adágio, né, aquela brincadeirinha, por que sim? Não é resposta, não é? E eles fazem muito, porque eles querem aprender. Exato. Eles querem entender o porquê, o porquê. o porquê, o contexto. Se você fala, aí você vê, olha na construção, porque nós, pais, não sabemos de tudo o que perguntam. Exato. Não é questão de formação cultural. As crianças, eles nos levam, nos impulsionam, os alunos da escola nos impulsionam a um aprendizado contínuo. Exatamente. Eles nos trazem cada questão que a gente fica perplexo, fala, opa, calma. Eles têm sede. Tem sede. Sede de Eu saber. vou atrás dessa resposta. Eles esperam, Exatamente. não que nós saibamos tudo, mas que nós vamos buscar a resposta e vamos construir junto com eles. Agora, sabe uma coisa interessante, professor? Vou dar uma passeada aqui na apostila, Sim. que esses momentos aqui de reflexão que nós temos nas apostilas, Sim. como esse aqui, olha, eles nos levam exatamente nessa questão que o professor está colocando, da gente se comparar, de voltar lá na nossa infância. Sim. O que as crianças fazem? Elas questionam, elas perguntam por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Elas querem saber. E esse querer saber da criança, ela ainda não tem consciência disso. Mas ela está desenvolvendo o senso crítico. Mas nós que já temos esse senso crítico, com esses momentos aqui de reflexão, olha aqui, ó, a carinha pensando. É exatamente isso Exato. que esses momentos de reflexão aqui estão nos levando a fazer. É voltar lá na nossa infância e perguntar, por quê? O quê? E aqui nesse momento de reflexão, olha só, vamos pensar sobre essa prática, né? Essa prática aqui que nesse caso aqui está se referindo, que Vygotsky fala sobre a distância entre o nível de desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial, né? Aí ele pergunta aqui, ele fala que vamos pensar sobre essa prática. Não está levando justamente a esse nosso momento criança. Peraí, por que é assim? Olha só, esse momento de reflexão. Se eu perguntar a vocês o seguinte, uma criança de 8 meses já anda? Provavelmente você me dirá que não, a não ser que essa criança seja muito diferente das outras. Mas se eu agora perguntar, se alguém pegar nas mãos dessa mesma criança de 8 meses, ela consegue andar? Talvez você me responda que sim. E aí eu insisto na minha pergunta. A criança de 8 meses anda ou não anda? E aí? Não é para pensar? Diante dessas colocações que ele nos impôs aqui, né, que Vygotsky colocou, desses exemplos, aí a gente para e pensa, e aí? Nesse caso aqui ela anda ou não anda? O instinto leva ela a dar os passos, né? Se ela tiver auxílio. Auxílio. Mas ela faz. Mas o que eu quero levar em conta aqui, professor, eu quero chamar a atenção, é a questão do ponto de interrogação, do porquê, do questionar. Questionar para aprender. Quando a criança pergunta, por que é assim? Por que essa caneta é vermelha? Por que se eu passo ela aqui na mão ela não risca e se eu passo no quadro ela risca? Por quê? E aí? É esse colocar para pensar, é esse parar para refletir. As coisas são assim, do jeito que são? Por quê? Isso é parar para refletir. E quando a gente para refletir, e quando a gente para pensar sobre o porquê que as coisas são como são, a gente não está aprendendo?
Nós estamos aprendendo, nós estamos produzindo conhecimento. E o que eu acho mais interessante disso tudo é que quando a gente estuda sobre a psicologia do desenvolvimento, igual eu falei antes, nós estamos focando no desenvolvimento infantil, mas não serve só para o desenvolvimento infantil, não. Isso é um aprendizado constante. Nós somos educadores, estamos aqui nos preparando para sermos de fato educadores, mas agora, nesse momento, somos alunos. Somos alunos. Mas quando você for lá para a tua escola, e aí você estiver pensando lá nos seus projetos, como é que você vai ser educador na infraestrutura escolar, técnico de infraestrutura escolar, educador nessa especialidade? Você tem que pensar como é que essas crianças vão aprender. Você tem que ter esse olhar aqui. E como é que você aprende? Elaine, que responsabilidade, né? Muito grande. Muito grande, porque nós estamos aprendendo hoje para ensinar. Exato. Uma responsabilidade muito maior. Porque eu estava aqui, a gente vai observando, tal qual observando. A pessoa que olhou e descobriu o Neymar. Aonde surgiu o Neymar? Ele não nasceu pronto, mas ele já viu que tinha as inclinações, as habilidades. E foi tinha se preparando. alguém, um olheiro. Então hoje nós, como educadores, somos olheiros. Eu vejo que a semana passada, nós tivemos aqui em Porto Velho, uma pessoa está rodando todas as capitais. Me permita fazer essa colocação, mas ela tem 26 anos e hoje já ganhou, já é destaque mundial e brasileira. Só que ela entra numa situação que uma coisa que ela traz muito em evidência é os porquês. Ela não se contenta com nada que ela não sabe. Então, veja a que ponto chega uma pessoa. Exatamente. Não tinha renda, vamos dizer assim, mas por outro lado ela chegou a estudar nas melhores faculdades do mundo, que é no Vale do Silício dos Estados Unidos. Mas como? Ela se dá sempre com essa interrogação presente. Exato. E mais, como se eu conseguir alinhar essa interrogação, penso agora meu adágio, né? Dessa interrogação, fazer um ponto de exclamação, ela pega e divulga para o pessoal. Olha... Agora me fala o nome dessa pessoa, porque vale a pena divulgar. Vale a pena. Olha, eu faço questão, eu sou fã de Abel Pesce. Abel Pesce é a menina do Vale. Comentamos um pouco, né, professora? Exatamente. Então pesquise a respeito, porque vale a pena conhecer a história da Abel. Né? Vai servir de impulso para você. Para os alunos, para as crianças, acho que a nível nacional, eu estou numa campanha pessoal com os alunos, eu divulgo, porque ela é um exemplo do ensino, desenvolvimento e aprendizagem. Hoje, ela, imagine, galgou um espaço, ela foi recebida na casa pelo Bill Gates, ninguém sabe pouco disso. Pois é. Mas você imagina, nada demais, mas alguém, e ela não deixou a vaidade subir na cabeça. E uma coisa muito interessante, que eu quero frisar bem aqui, antes da gente iniciar a correção das atividades, é o questionar-se. O professor iniciou dizendo isso aí. O que levou Abel a conseguir galgar os degraus mais altos? Foi o porquê. O porquê. Né? E como que nós começamos esse nosso bate-papo aqui? Foi justamente nesse porquê das crianças, quando elas são pequenininhas. E às vezes até irrita a gente um pouco, porque tudo elas perguntam. Por quê? Mas por que é assim? Às vezes a gente pensa e fica achando assim, putz, esse moleque tá querendo me irritar. Mas ele não tá querendo te irritar, não. Ele tá querendo aprender, ele tá querendo saber. E o que a gente tá querendo que você entenda nesse momento é o quanto você pode utilizar esses porquês aqui, ó, esses momentos de reflexão que são propostos aqui nos nossos módulos para instigar o seu aprendizado. Verdade. Porque quando surge um ponto de interrogação aqui, ó, em cima da tua cabeça ou dentro dela, não sei, qual é a sua responsabilidade enquanto aluno? Qual é a sua responsabilidade enquanto pessoa que tem o seu desenvolvimento já atingido num nível satisfatório para que esse aprendizado aconteça? É buscar.
Ah, mas no meu livro não tem a resposta que eu quero. Ah, mas a professora na aula também não explicou assim, do jeito que eu tinha que entender. Eu ainda fiquei com sede. E aí, você vai cruzar os braços e jogar o teu ponto de interrogação no lixo? É isso que tem que ser feito, professor? De jeito maneira, isso saiu como um insight agora, dos nossos pontos de interrogação torná-los em ponto de exclamação. Exatamente. O que é o ponto de exclamação? É coisa, é assim? É isso? Exatamente. Consegui, eureka, descobri. E agora, é maravilhoso quando você descobre por você. Quando alguém vem e mostra para você, você dá um diferente. Mas quando o seu adveio da tua percepção, do teu esmero, do teu empenho, o ele sai com aquele você vibra com ele. Porque é uma conquista muito grande. Exatamente isso. E aí, eu só quero, antes de iniciar aqui a correção, chamar a atenção. O nosso pratique aqui desse módulo. Você pode pensar em outros exemplos que possam ilustrar os 2 níveis de desenvolvimento? Anote no seu memorial. Então aqui, observem que nessa unidade 2, nós temos vários momentos de reflexão para instigar o seu aprendizado e temos também o pratique. Lembrando que todos esses momentos, tanto de reflexão quanto os pratiques, eles devem ser executados e registrados no memorial. Vamos agora à correção da nossa atividade? Então, vamos lá. Hoje a professora propôs aqui, olha, algumas atividades aqui para vocês executarem aí. Atividade número 1. Na psicologia, vamos encontrar diferentes concepções sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Descreva as concepções mais importantes agrupadas em 3 grandes posições teóricas, segundo Vygotsky. Então, vamos lá. A primeira postula que os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. Isto porque o aprendizado é visto como um processo externo que segue o caminho do desenvolvimento. Ou seja, o aprendizado se vale dos avanços do desenvolvimento sem fornecer um impulso para modificá-lo. Continuando aqui. A segunda posição parte do princípio de que aprendizado é desenvolvimento. O processo de aprendizado é reduzido à formação de hábitos, identificando-o com o desenvolvimento. O princípio fundamental é a simultaneidade entre os 2 processos, ou seja, desenvolver é aprender novos comportamentos. Olha isso como é interessante. Isto é, aprender é aumentar o repertório comportamental. Então, você está aprendendo sempre. Sim. Continuando aqui a resposta. A terceira concepção teórica apresentada por Vygotsky é a que tenta superar os extremos das outras 2 a partir da combinação dos seus pontos de vista. Embora os 2 processos sejam vistos como relacionados, eles são diferentes e cada um influencia o outro. Interessante isso aqui, né, professor? Olha só, outro ponto para a gente pensar e refletir, viu, gente? Então, vamos aqui à questão número 2. Quais os 2 níveis diferentes do desenvolvimento proposto por Vygotsky? Então, vamos lá. O primeiro nível é o do desenvolvimento real, ou seja, o que a pessoa já é capaz de realizar sozinha. Então, aquilo que a pessoa é capaz de realizar sozinha é o desenvolvimento real. O segundo é o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado pela realização de qualquer tarefa com a ajuda de outra pessoa, que é aquele exemplo que nós vimos sobre a criança andando.
Então vamos aqui à questão número 3. Como foi chamada a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial por Vygotsky? Vamos à resposta. Zona de desenvolvimento proximal. Ok? E aqui a questão número 4. Considerando que as discussões na psicologia do desenvolvimento são corpo-mente, inato, aprendido, indivíduos e social, reflita sobre a prática pedagógica a que você foi submetido como aluno nos anos finais ou no ensino médio, ou que você está conhecendo agora ao fazer este curso do pró-funcionário. Então, essa questão aqui, olha só, as suas observações devem ser incluídas no memorial para que se torne registro referente ao tema estudado. Então, essa questão número 4 você vai registrar no seu memorial descritivo. Professor, quais foram a participação de polos que nós tivemos? Já estamos no finalzinho da nossa aula. Hoje foi um dia de reflexão. Exato. Eles estão refletindo muito sobre o tema e não publicaram, mas eu acredito que sim, que nós possamos sim tornar esse ponto de interrogação, ponto de exclamação. Ok? Gente, fiquem aí com os pontos de interrogação de vocês, reflitam sobre essa questão que o professor colocou, em transformá-los em pontos de exclamação. E até a nossa próxima aula. Foi muito bom estar aqui de volta de novo com vocês. Professor, abraço. muito obrigada. Sei que é um caloroso abraço especial a Elaine. Foi aniversário dela ontem, tá, gente? Obrigada, professor.